Boa noite, senhores e senhoras. Eu sou Cida Camargo e serei o arauto dessa noite. Em nome da Associação Brasileira de Energia Solar, Fotovoltaica Absolar, é com grande honra que damos início à cerimônia de posse do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Absolar, eleitos para o quadriênio 2026 a 2030. Anunciamos os componentes da mesa diretora principal. Bárbara Rubim, presidente eleita para o Conselho de Administração da Absolar. Rodrigo Pedroso, primeiro vice-presidente eleito para o Conselho de Administração da Absolar. Ronaldo Kolozuki, eleito para o cargo de vice-presidente institucional do Conselho de Administração da Absolar. Silvio Valdeserra, primeiro diretor, secretário da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Eduardo Azevedo, vice-presidente de Geração Centralizada, eleito para o Conselho de Administração da Absolar. Daniel Canteiras Pansarella, vice-presidente de Candeia Produtiva, eleito para o Conselho de Administração da Absolar. Sérgio de Oliveira Jacobsen, vice-presidente de Armazenamento, eleito para o Conselho de Administração da Absolar. Pedro Miguel de Araújo Mateus, vice-presidente de Geração Distribuída, eleito para o Conselho de Administração da Absolar. Rodrigo Lopes Sawaia, CEO da Absolar. Celina Araújo, superintendente da Absolar. Gostaríamos também de agradecer a presenças Josilene Ferrer, especialistas em mudanças climáticas e relações internacionais da CETESB, também o ilustríssimo Fernando Mosna, diretor da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, Danilo da Silva, Prefeitura de São Paulo. Assim como agradecemos a todos os acadêmicos e associações parceiras aqui presentes, nos prestigiando nessa noite tão especial para o setor solar fotovoltaico e de armazenamento de energia. Em nome da Absolar, agradecemos também as empresas apoiadoras que viabilizaram a realização deste grande evento. Amara Net Zero, Bell Energy, Bright Strategies, Delta, Econ, Faro Energy, Micropower, Pacto Energia, Sol Fácil. E fazemos um agradecimento especial para todas as lideranças da Fiesp, essa casa que sempre recebe tão bem a Absolar e que hoje nos honra ao sediar essa cerimônia de posse. Nosso muito obrigado pela participação de todos os presentes. Ouviremos agora o Hino Nacional Brasileiro.
Também agradecemos a presença de César Pereira, gerente executivo de Regulação e Informação do Mercado, Câmara do Comércio de Comercialização e Energia Elétrica. Josilene Ferrer, especialista em mudanças climáticas e relações internacionais, CETESB. Ilustríssimo Fernando Mosma, diretor da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e Danilo da Silva, Prefeitura de São Paulo. Para iniciar nossa cerimônia de posse, ouviremos agora o CEO da Absolar, Rodrigo Sawaia. Boa noite a todas e todos. Eu queria começar desejando as boas-vindas a vocês. Eu não preparei um discurso escrito e vou falar de peito aberto, vou falar de coração. Eu queria começar dizendo, primeiro, o privilégio que é estar aqui como um dos fundadores da Absolar. Temos outros deles presentes aqui conosco, e de ver essa sala linda, maravilhosamente preparada, de uma forma como eu nunca vi, ver essa sala cheia, com amigos, com guerreiros, com guerreiras, que ajudaram a construir um setor que hoje é a segunda maior fonte de energia elétrica do Brasil. Que privilégio de viver esse tempo com vocês e de fazer parte da construção dessa história. E esse é um momento histórico para nós, porque é um momento de passagem, é um momento de transformação. Chegamos até aqui nos ombros de gigantes. Estamos aqui pelo esforço e empenho das pessoas que nos precederam. E eu queria começar essa noite com uma salva de palmas calorosa às conselheiras e os conselheiros que nos trouxeram até aqui. Por favor. Liderados pelo Ronaldo Kolozuc, nosso presidente do conselho, que deixa este cargo, mas segue unido a nós, eles fizeram história. E eu acho que a palavra que eu deixo aqui para eles é gratidão, né, por tudo que eles puderam construir conosco, para nós, para vocês. E esse, então, é a primeira metade do que eu tenho a falar, eu não vou falar muito. Mas a segunda metade do que eu tenho a falar, tão importante quanto, né, tudo que construímos até aqui, é o que temos ainda a construir. E não são poucos os desafios. Vocês acompanham eles diariamente, vocês sentem essas dores nos bolsos das suas empresas, nos ouvidos, com os conselheiros e acionistas cobrando vocês, com a imprensa cobrando vocês, com a sociedade, vocês sentem essas dores dentro de casa, na hora de deitar a cabeça no travesseiro, né? Por isso, tudo que a gente faz aqui é com muita seriedade, porque a gente sabe que são pessoas, são vidas, e o que nós estamos fazendo aqui é construir o futuro do setor elétrico brasileiro. A nossa responsabilidade aumentou, porque o nosso poder também aumentou. Hoje nós somos uma voz ouvida, nós somos respeitados naquilo que fazemos, mas ainda temos muito a construir. E é por isso que nessa segunda parte do meu discurso me dá uma imensa satisfação dizer que sairemos de uma liderança incrível para uma outra liderança incrível, né? Apoiada por um conselho, né, fantástico que reúne experiência e inovação. Nossa querida Bárbara Rubim, a Babi, vai nos levar para a nossa nova fase da nossa história. Então eu queria, para finalizar, desejar uma segunda salva de palmas, de boas-vindas às novas conselheiras e aos novos conselheiros que nos levam para o futuro. Bem-vindos. O dia de hoje simboliza mudança e continuidade. Depois de 8 anos à frente da presidência do Conselho de Administração da Absolar, Ronaldo Kolozuc muda de posição, permanecendo no Conselho, agora como vice-presidente institucional, compondo o grupo que passa a ser encabeçado pela nova presidente do Conselho, Bárbara Rubim. Em 2018, quando Ronaldo Kolozuc
foi eleito, o Brasil contava com cerca de 2.500 megawatts de potência instalada, acumulada em energia solar fotovoltaica. Hoje, ao final de seu segundo mandato, esse número alcança a expressiva marca de 68.000 megawatts. Um crescimento exponencial que evidencia a forma de uma fonte limpa, abundante e estratégica para o nosso país. Ao longo desse período, o setor passou por diversas e profundas transformações, das quais a Absolar foi protagonista. Toda essa construção é resultado de um trabalho de centenas de mãos. Associados que contribuíram com propostas nos grupos de trabalho liderados por muitos voluntários, coordenadores estaduais defendendo as melhores práticas em suas regiões e um conselho de administração e fiscal extremamente atuante em reuniões em Brasília, como porta-vozes na imprensa, em eventos em todo o Brasil e exterior. Entre muitas atividades, na batuta desse imenso grupo estava o presidente Ronaldo Kolosuki. Convidamos agora a todos para assistir a um vídeo que resgata um pouco dessa trajetória inspiradora. Algumas histórias não começam grandes, mas carregam dentro delas o poder de transformar tudo ao redor. Em 2018, começava uma nova fase. Mais do que um novo ciclo, o início de uma construção coletiva. De lá para cá, o setor solar fotovoltaico brasileiro viveu um crescimento exponencial. Saímos de um mercado emergente para uma das maiores forças da matriz elétrica nacional. E no centro dessa transformação, uma entidade se consolidava. A Absolar, que estruturou o setor, articulou caminhos e construiu pontes entre empresas, governo, sociedade e mercado. Não foram apenas 8 anos de mandato. Foram 2 revisões regulatórias, um marco legal, mais de 40 gigas instalados na geração distribuída e a solar consolidada como a fonte mais barata do país nos leilões de geração centralizada. Esse é o setor que foi construído sob a sua liderança na Absolar, Ronaldo. E você nos guiou e inspirou ao longo desse caminho. Obrigada, portanto. É sobre esse alicerce que seguimos. Como presidente do Conselho da Absolar, o Ronaldo teve um papel transformador para a nossa associação, elevando ela para um novo patamar de representatividade e autoridade fotovoltaica em todo o Brasil. Para mim, pessoalmente, o Ronaldo tem sido um amigo e um grande mentor, me ajudando a evoluir nas minhas atividades como presidente executivo da Absolar. E além disso, eu tenho certeza que agora nessa nova fase, ele vai ter contribuições fundamentais para a nossa entidade, como vice-presidente institucional da associação. Eu acompanho o trabalho do Ronaldo há mais de 20 anos, desde que ele assumiu a coordenação do Comitê de Jovens Empreendedores na Fiesp. Nos últimos 8 anos, muito mais de perto, quando ele foi meu gestor aqui na Absolar. Que privilégio para o setor solar contar com um líder tão agregador que consegue construir pontes e gerar resultados tão importantes para todo o nosso setor. Muito obrigada, Ronaldo. Ronaldinho, 8 anos passam rápido. Você foi um grande guerreiro pela energia solar. Eu sou testemunha disso. Durante esses 8 anos, você não poupou seu tempo, sua saúde, você se dedicou, você derrubou barreiras, você foi atrás em defender o setor com todos os recursos. Me lembro uma vez que eu estava acompanhando o presidente Bolsonaro, chefiando uma missão para a China. Quem me liga lá na China, que me fez chamar o ministro de Minas e Energia e pedir ao presidente da República uma reunião extraordinária para resolver lá uma emergência que havia acontecido. A seu pedido eu fiz isso. Nós reunimos um presidente com o ministro e foi muito bem encaminhada a solução. Tudo isso é luta sua. Meus parabéns, o setor de energia solar sempre vai dever muito pelo seu trabalho. E aproveito te agradecer pela dedicação e lealdade que sempre teve comigo e está me acompanhando com meu colega de diretoria da Fiesp. Muito obrigado por tudo, felicidades para você, sucesso sempre, parabéns pela escolha da Bárbara para te suceder, a quem eu desejo muito sucesso e sabe que pode contar sempre comigo, com a Fiesp. A Absolar se transformou, cresceu em estrutura, presença e impacto. No fim, tudo isso é sobre pessoas.
Obrigado, Ronaldo, por transformar energia em conexão, por transformar liderança em legado. Senhor Ronaldo, parabéns pela trajetória. Agora queremos ouvi-lo. Boa noite a todos, pessoal. Quero agradecer muito toda essa generosidade, né? Primeiro, agradecer aqui a Fiesp, a Casa da Indústria. Estou aqui há um pouco mais de 20 anos. Tenho aqui ao meu lado o Silvio Valdissera, que é o primeiro diretor-secretário, o segundo cargo mais importante, depois do presidente aqui na casa, sempre um apoiador. E a Casa da Indústria, como eu sempre falei, a terceira posse que fazemos aqui é a casa de vocês, né? Porque a indústria precisa de energia barata e a energia solar é a energia mais barata que existe. Eu não preparei também um discurso, Rodrigo, como aqueles discursos de praxe, de presidente que está saindo, mostrando realizações, porque eu não queria entediar todos vocês. Então, eu preparei uma palavra muito rápida aqui, que é mais um agradecimento, né, pela generosidade. Nesses 8 anos, vocês foram muito gentis comigo, né, os associados sempre foram muito gentis, sempre deram muito apoio, o conselho, né. Então, agradecer pela generosidade da confiança, do trabalho. A gente colocou um conselho trabalhador. Nosso lema sempre foi de que a gente não queria conselheiro para falar que cor que tinha que ser a parede, mas a gente queria conselheiro que ajudasse a pintar a parede. E foi assim, né? E foi assim. Agradecer também pela paciência, né? E pelo aprendizado. É que eu olho muito para o Rodrigo, porque e para a Celina também, né? Foram muito pacientes comigo, porque a gente com essa visão empreendedora de querer fazer, e fizemos muito, e acertamos muito, e erramos muito também, e é assim que as coisas funcionam, né? Então, para a gente andar para frente, às vezes a gente dá 2 passos para trás, para dar 5 para frente, e vai caminhando, e sempre foram muito gentis comigo, muito generosos, e aprendi muito, né, nesse período. Muito obrigado para vocês. Então, eu queria aqui também, em nome da Celina e do Rodrigo, agradecer a toda a equipe, né? A gente, nesse tempo, a gente pode dizer, Babi, que a gente construiu um setor, né? Nós construímos um setor, né? Foram muitas mãos. Eu lembro quando a gente começou, aliás, quando a gente começou, não, o Rodrigo começou um pouco antes, eu cheguei uns 2 anos depois, Babi já estava no setor, mas eu lembro até hoje que era 0,02 da matriz elétrica brasileira, naquele momento, a energia solar, né? E hoje é 26% da matriz elétrica brasileira, segunda maior fonte, 68 gigas, como já dito aqui. E isso é resultado de muito trabalho, muita luta, muita noite mal dormida, principalmente para nós, empreendedores, que temos negócios, e quantas vezes a gente olhou para os nossos negócios e falou, será que o ano que vem vai estar de pé? Com possíveis mudanças bruscas que pudessem vir. Então, nós fizemos essa sala aqui, todos vocês, todos nós, construímos isso, construímos um setor, né? Estruturamos a Absolar. Eu lembro até hoje, na minha primeira reunião, o Nelson me chamou, o Rodrigo da testemunha, falou, não, deixa eu te falar, Nelson é o presidente que eu assumi, né? Que me indicou isso muito por condução do Rodrigo. O Rodrigo foi um grande apoiador para que isso acontecesse na ocasião. Ele falou, eu estou entregando aqui a associação com pouco dinheiro em caixa, mas no azul, tá? Então, ela está no azul, está funcional e tudo mais. E eu sempre, pena que ele não pôde vir, nós convidamos ele, está fora do país, mas a gente sempre destacou, né? E faço aqui de novo, mesmo na ausência dele, que talvez o trabalho dele tenha sido maior que o nosso, porque ele empreendeu 2 vezes, ele estava no comecinho da empresa dele e começando a Absolar. Então, a gente já pegou uma Absolar com dinheiro em caixa, né? E é verdade que multiplicamos isso talvez por 40 vezes, esse caixa,
número de funcionários, espaço, estruturamos, né? Investimos em marketing, imprensa. Hoje a Absolar é reconhecida, né, como autoridade, é sempre a primeira a ser procurada para falar. Estruturamos Brasília, sempre por muito incentivo da Babi, né? Precisamos estruturar Brasília aconteceu, né? E tudo isso com uma visão. Qual que era a nossa visão? Uma visão muito inspirada no nosso presidente da Fiesp. Eu lembro, no primeiro mandato do nosso presidente Paulo Scaff, ele falava assim, nós temos que construir autoridade produtiva. A indústria tem que ser respeitada. Quando a indústria sentar, tem que ter liturgia, tem que ser respeitada, tem que ser ouvida. E a gente falava, a gente tem que ter uma autoridade solar. A gente tem que ser respeitado, tem que ser ouvido. E, se necessário, até temido em alguns momentos, para ter esse respeito. E isso aconteceu. Isso é prova, tem N exemplos, não vou dar aqui, mas aqui depois, no nosso coquetel, a Babi teve uma reunião em Brasília semana passada, ela pode dar um testemunho, né, da autoridade solar frente ao setor elétrico, como ela foi respeitada, como deram primeiro a palavra para ela falar e da forma como foi, né. Enfim, trabalho de todos nós, né, trabalho dessa sala. E para concluir aqui a minha fala, né, Mosna está aqui, nosso diretor da ANEEL, e agradecer esse esforço que você fez para estar aqui com a gente, e agradecer também alguns outros que estão aqui conosco. Pessoal, se eu pular aqui alguém, principalmente os diretores da casa que vieram especialmente hoje para nossa causa, vejo aqui o Geraldo, que está aqui na segunda fileira, ao lado ali do Vandir Pedão, vejo o Osiel aqui também, Roberto Sarrer, também diretor da casa, Rossito, a doutora Luciana Freire, que está aqui, especialmente para a gente. Mas, para concluir aqui a minha fala, né, dizer da alegria, né, de ter uma sucessora como a Babi. Por que essa alegria? Porque não é fácil você achar uma pessoa amiga, leal, dedicada, e que tenha cumprido todos os critérios. Ela não está aqui porque ela é amiga, leal e dedicada, ela porque ela é mérito, é meritocracia. Talvez ela tenha pintado mais paredes. Ela é reconhecida por isso. Se fosse juntar as horas, muitos trabalharam e muitos trabalharam muito. Mas dedicou, deixou de trabalhar pela empresa dela, se jogou, ajudou a construir, e isso é reconhecido por todos. Então, quando junta uma pessoa que você admira, que você gostaria que fosse, e é a pessoa, é o melhor dos mundos, né? Então, é uma alegria que eu desejo que daqui a 8 anos você a tenha também. Porque são muitos nomes bons, são muitas pessoas preparadas que poderiam estar assumindo essa cadeira hoje. A gente tem um público aqui altamente qualificado. E sem dúvida, esse é um mérito, né? Então, aqui, para finalizar, o que eu queria pedir é que todo esse apoio, toda essa generosidade que estiveram comigo nesses 8 anos, vocês também tenham com a Babi, né? Eu permaneço nesse conselho para isso, para apoiá-la, para dar suporte, para que a gente possa fazer daqui para frente uma gestão mas muito melhor, porque é isso que todo presidente quer, todo ex-presidente quer, né? O mandato só tem sentido quando você faz um sucessor, e esse sucessor dá um passo adiante, leva a associação para frente. E você pode ter certeza, Babi, que eu vou estar sempre do seu lado para te apoiar, seja qual for a sua decisão, e pedir sempre que todos também dêem esse apoio. E como dizia, né, se muito vale o já feito, a gente falou muito do que já foi feito aqui, mas vale o que será. Então, assim, aqui eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Nesse momento solene, convidamos os membros eleitos para os conselhos de administração e conselho fiscal da Absolar para a assinatura do termo de posse para o quadriênio de 2026 a 2030. Iniciando o protocolo das assinaturas, convidamos os membros do conselho de administração. Presidente, Bárbara Ferreira Viegas Rubim, da Bright Strategies.
Primeiro vice-presidente, Rodrigo Ferreira Fonseca Pedroso, do Grupo Pacto. Vice-presidente institucional, Ronaldo Kolozuc Rodrigues, da Solar Group. Vice-presidente da cadeia produtiva, Daniel Canteiras Pansarella, da Trina Solar. Vice-presidente de Geração Centralizada, Eduardo Azevedo, da Solátil. Vice-presidente de Geração Distribuída, Pedro Miguel de Araújo Mateus, da Faro Energy. Vice-presidente de Armazenamento, Sérgio de Oliveira Jacobsen, da Micropower. Parabéns aos novos eleitos. Agora passemos aos conselheiros de administração. Alisson Barros Paolinelli, da AXS Energia. Fábio Augusto Breda Carrara, da Solfácil Energia Solar. João Luiz Vanuzini Ferrer, da JA Solar. Caio Masayoshi Saik, da Canadian Solar. Luiz Felipe Falcone de Souza, da Origo Energia. Luiz Fernando Viana, da Delta Energia. Rodrigo Teixeira Marcolino, da Axis Renováveis. Para assumir o Conselho Fiscal da Absolar, convidamos os membros efetivos. Bruno Cata Preta, da Cor Solar.
Igor Uzun Salles, da Camai Solar Power. E agora chamamos os suplentes do Conselho Fiscal. Primeira suplente, Mara Andrea Schwengberg, da Souled Energia. Segundo suplente, Daniel de Oliveira Sobrinho, da DS Engenharia. Terceiro suplente, Victor Henrique Zanin, da E4 Energias Renováveis. Aproveitamos para agradecer também a presença de Elisa Bastos Silva, diretora de Assuntos Corporativos da ONS, Operador Nacional de Sistema Elétrico. Fazemos menção também aos empossados que não puderam estar presentes hoje. Vice-presidente de Investimentos, Camila de Paula Ramos, da Sela, e os conselheiros Diego Bittner Cupano, da Startcraft, Felipe Augusto Ferreira Sapucaí, da Econ Energia, Harry Smelzer Neto, da VEG, Pedro Cunha Fiuza, da Servitec Energia, Sérgio Augusto Junqueira Lucas, da Bel Energy, e o presidente do Conselho Fiscal, Santiago Gonzalez Gil, da Amara, Neto Zero. Faremos agora a leitura do termo de posse. Pelo presente, tomam posse para os respectivos cargos dos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica Absolar, eleitos na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 16 de março de 2026. Os membros anteriormente nomeados para mandato de 4 anos, com início em 30 de abril de 2026 e término em 30 de abril de 2030. Todos os eleitos declaram para os devidos fins de direito que não estão impedidos por lei ou condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação nos termos do artigo 1011, parágrafo 1º do Código Civil. Agradecemos a todos. Senhoras e senhores, passamos agora a palavra para a presidente do Conselho de Administração da Absolar para o quadriênio de 2026 a 2030, Bárbara Rubim. Boa noite a todos. Eu confesso que eu estou mais nervosa do que se eu estivesse fazendo uma sustentação oral na ANEEL para defender o setor. Eu quero abrir minha reflexão da minha fala, nessa noite tão especial que eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês, com uma reflexão. Eu acho que em alguns momentos da nossa vida tem um tipo de surpresa que chega para a gente que não é ingenuidade, é gratidão. De fato, a gente poder olhar para trás e reconhecer que o caminho que a gente seguiu até aqui fez sentido, mesmo nos momentos mais difíceis. E é exatamente nesse lugar que eu estou hoje. E o que eu sinto, antes de qualquer coisa, é um enorme senso de responsabilidade com o nosso setor e com cada um de vocês que está aqui hoje, que empreende, que trabalha e que dedica a sua vida a construir um setor elétrico melhor. Em pouco mais de uma década, a gente transformou uma possibilidade efêmera em uma realidade concreta. A gente construiu um dos maiores mercados de energia solar do mundo. E isso não foi por acaso, não foi por sorte, foi por muito trabalho, por muita convicção e por muita dedicação e uma capacidade coletiva de enxergar um futuro
antes que ele pudesse ser vislumbrado pela maioria das pessoas. É desse chão que eu venho, e é sobre esse chão que eu me coloco perante vocês na noite de hoje. Nesse contexto dos primórdios do setor solar, eu preciso destacar aquilo que eu recebo. O conselho que nos passa o bastão hoje, e também aquele que o antecedeu, construiu algo raro, que o Ronaldo colocou aqui já. Uma associação que tem credibilidade técnica, que tem presença regulatória e uma capacidade de mobilização política e institucional que a gente sabe, muitas vezes, fez Brasília tremer. Isso não nasce do nada. Isso nasce de pessoas que colocaram energia real, ano após ano, para fazer um sonho se transformar em realidade, para transformar, de fato, um sonho em um propósito capaz de mover a vida delas. Então, a cada um dos conselheiros e das conselheiras que encerra a sua gestão hoje, eu deixo o meu muito obrigada. Vocês não apenas definiram o setor, vocês ajudaram a construir e a dizer, de fato, o que o setor solar fotovoltaico é e significa para o Brasil. E ao Ronaldo, que presidiu essa associação por 8 anos, com toda a seriedade que o setor solar merece ser tratado, eu quero te dizer, Ronaldo, você deixa uma obra. Eu sento nessa cadeira hoje, mas ela não é uma cadeira vazia. Eu estou recebendo um legado, e esse legado é precioso, e eu reconheço o peso dele. Eu te agradeço pela confiança e pela generosidade comigo também nesse tempo, e o meu compromisso com vocês é honrar esse legado e elevá-lo com o apoio dos novos conselheiros, com o apoio também de todo o time da Absolar, que é sensacional, e aqui eu vou citar o Rodrigo e a Celina, representando a nossa equipe, levar o nosso setor para um novo patamar. Por 8 anos, eu fui vice-presidente de geração distribuída da nossa associação. Durante esses 8 anos, eu aprendi esse setor por dentro. Eu aprendi os seus números, eu aprendi as suas dores, eu aprendi as suas quase desistências, mas também vi os seus saltos de crescimento. Mas a cadeira que eu ocupo a partir desse momento, ela é muito singular. Ela é uma cadeira diferente. E por isso, também eu serei diferente ao ocupá-la. Nesse momento, eu não estou mais aqui como porta-voz de um segmento apenas. Agora, como a presidente da Absolar, eu estou aqui representando todo o espectro da energia solar fotovoltaica no Brasil. Das usinas de grande porte que abastecem cidades inteiras, às empresas de cadeia produtiva que enfrentam os desafios de produzir equipamentos no Brasil e também fora dele, às empresas que instalam sistemas de energia solar fotovoltaica nos telhados de casas em todo o país. Cada um desses segmentos tem sua importância, cada um desses segmentos importa igualmente e tem desafios que merecem nossa total atenção e o nosso total compromisso. Cada empresa desses segmentos que está aqui representada hoje, e que se é representada pela Absolar, tem o meu compromisso também de dedicação. Nesse sentido, eu quero assegurar a todos vocês que eu começo esse mandato sem nenhuma hierarquia interna. A gente começa o mandato com a escuta aberta e um compromisso claro. A continuidade do crescimento da fonte solar fotovoltaica no nosso país, pautado na sustentabilidade, na racionalidade de incentivos e no equilíbrio entre todos os agentes. Nesse momento do setor elétrico, é verdade que a gente já não se encontra onde estávamos quando a fonte solar começou a decolar no Brasil. Agora, a gente está diante de um paradoxo histórico. Tem um número que já foi muito citado aqui hoje, mas ele é um número grandioso e verdadeiro. O Brasil tem atualmente mais de 68 gigawatts de capacidade instalada da fonte solar. Nossa fonte é a segunda maior da matriz elétrica brasileira, com uma participação superior a 25%. A gente é o 6º maior mercado de energia solar do mundo. A gente construiu isso em tempo recorde, com eficiência, com inovação e com o trabalho duro de cada um dos empreendedores desse país. E agora, quando talvez a gente pudesse finalmente celebrar, o sistema nos apresentou novos desafios. Curtailment, os chamados cortes de geração,
inversão de fluxo e discussões tarifárias que podem redesenhar o nosso setor para melhor ou para pior. A gente tem um setor elétrico e um sistema elétrico que não foi projetado para a velocidade com que as renováveis cresceram e com que as inovações tecnológicas estão chegando. Mas, e aqui eu vou citar a Elisa, que está aqui, como ela sempre diz, tecnologia a gente não freia, a gente incentiva e a gente direciona. E é nesse sentido também que a gente não pode errar o diagnóstico setorial do que a gente tem à nossa frente. Todos esses desafios que a gente enfrenta hoje não são sintomas de fracasso. São sintomas de um sucesso que chegou muito mais rápido do que as estruturas do nosso país estavam prontas para acompanhar. A nossa responsabilidade nos próximos 4 anos, enquanto associação, é ajudar o país a fechar essas lacunas regulatórias, técnicas, tecnológicas também, para que a gente possa crescer com diálogo, com propostas concretas colocadas na mesa, com base também nas melhores práticas internacionais. Nesse sentido, 3 compromissos vão estruturar este nosso mandato que se inicia hoje. O primeiro é o diálogo amplo, sem concessão de princípios. A gente vai falar com distribuidoras, com transmissoras, com o regulador, com os legisladores, com consumidores. A gente precisa falar com todo mundo, mesmo quando o diálogo é desconfortável. Sobretudo, quando o diálogo é desconfortável. Mas dialogar não significa ceder o que não pode ser cedido. A gente vai à mesa com propostas e dados concretos e argumentos robustos, sempre visando o melhor interesse do setor e, no fim, o melhor interesse do cidadão brasileiro também. O segundo compromisso é a construção de pontes dentro do próprio setor elétrico. O nosso setor não tem mais espaço para trincheiras. As diferentes formas de geração que existem não são concorrentes, elas são complementares. As novas tecnologias são as nossas aliadas. Quando um setor que se apresenta perante o outro lado, seja ele um legislador, seja ele um regulador, unido, é um setor que chega muito mais forte e muito mais, com muito mais estrutura do que um setor que se apresenta fragmentado. É por isso que um dos papéis principais da Absolar ao longo dos próximos anos vai ser uma associação, vai ser ainda mais uma associação que constrói pontes e não que constrói muros dentro do próprio setor elétrico. E o terceiro compromisso é o crescimento com estrutura e sustentabilidade, porque a velocidade de crescimento sem solidez cria vulnerabilidade no setor. E isso também é um pouco do que a gente está vendo hoje. A gente quer um setor que cresça com estrutura técnica, com segurança regulatória, com acesso a financiamento, com legislação adequada e previsível, e com uma tecnologia que evolua na mesma cadência que a gente precisa para levar o Brasil e a nossa indústria, Ronaldo, para o próximo patamar. Eu não poderia deixar de dizer que eu sei também o que significa ocupar essa cadeira presidencial sendo mulher. Não é simples ser uma liderança jovem e mulher num setor que foi por muito tempo construído por homens mais experientes. Eu digo isso com profundo respeito a todos que vieram antes e a todos que ajudaram a construir o setor que nós temos até aqui. Mas eu digo isso também com muita clareza dos desafios que eu tenho à frente e com mais clareza ainda sobre o que a gente ainda precisa mudar em termos da nossa estrutura. Cada liderança jovem que chega, ela não vem para substituir uma liderança anterior. Ela vem para somar a experiência que já existe a uma nova forma de ver, de viver também o mundo. Por isso, cada vez que uma mulher assume esse tipo de desafio, alguma coisa se desloca. Não só na teoria, mas na prática também. Porque outras mulheres veem que isso é possível. E se tem um relato que eu posso trazer ao longo dos meus mais de 15 anos de trajetória no setor, é esse. Outros jovens entendem que senioridade não é só uma questão de idade. É questão também de entrega e de compromisso com o que a gente se dispõe a fazer. Assim, as outras mulheres que estão aqui nesse recinto, e eu tenho a alegria de ver que são várias, eu digo, quando nós formos questionadas se estamos à altura do desafio que se coloca à nossa frente,
porque seremos. Que a nossa resposta seja o silêncio ensurdecedor de um trabalho muito bem feito. Winston Churchill, que é um respeitado estadista britânico da Segunda Guerra Mundial, disse certa vez que o sucesso não é definitivo, que o fracasso não é fatal e que o que importa é a coragem de continuar. Bem, isso me alegra, porque, sem dúvida alguma, coragem a gente tem de sobra nesse setor. A gente provou isso lá atrás, quando a energia solar estava engatinhando, quando a gente era o 0,02% da matriz. E diziam para a gente que a energia solar não ia escalar, mas a gente escalou. E a gente prova isso todo dia, quando as regras do jogo mudam ou ameaçam mudar, e a gente se adapta aos novos desafios e continua crescendo. Agora é hora da gente usar essa coragem que a gente tem com ainda mais estratégia, com ainda mais visão de longo prazo e com ainda mais senso de coletividade e de parceria. Essa associação que nos reúne aqui hoje tem 68 gigawatts de história. Os próximos 68 começam hoje. Muito obrigada. Parabéns à presidente Bárbara Rubim e a todo o conselho empossado. Desejamos um mandato de muito sucesso no próximo quadriênio e que tragam um cenário de muita prosperidade para o setor solar fotovoltaico por meio da Absolar. Agradecemos novamente aos parceiros que contribuíram com a realização do evento de hoje. Amara Net Zero, Bell Energy, Bright Strategies, Delta, Econ, Faro Energy, Micropower, Pacto Energia, Sol Fácil, e agradecemos novamente a Fiesp por nos receber nesta noite de hoje. Agradecemos também a atenção de todos os presentes que tivemos a grande honra de receber e compartilhar esse novo momento da Absolar. E para celebrar e fechar com chave de ouro esse momento, convidamos a todos para o jantar que será servido no pavimento superior deste prédio, o 16º andar. Enquanto os empossados posam para a foto oficial, os demais presentes podem se encaminhar ao salão social. Posso fazer uma quebra de protocolo? Olha o desespero. Pode. Desculpa. O que eu queria pedir é que todo mundo levantasse, fizesse um gesto com a mão, alguma coisa assim, para a gente fazer uma selfie aqui com a Fabi. É uma foto informal, mas é uma foto muito celebrada. A nova forma de ver e viver, né, gente? Vamos registrar isso muito com todos aqui. Aqui, ó. Se o Silvio vai por aqui, eu vou por aqui. Porque ele é professor aqui. Ah, eu sigo o Silvio. Ele construiu o negócio aqui.